Sejam bem-vindos às primeiras jornadas júnior da língua portuguesa do Mindelo. A comunicação a que vamos assistir intitula-se Leitores Mirins Participativos, a ficção interativa infantil e suas potencialidades, e é proferida pelo professor Pedro Panhoca da Silva. Pedro Panhoca da Silva é doutorante em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, colaborador em diversas revistas, membro editorial da Pantanal Editora e da Peixe Azul Editora, membro da Comissão de Autores Literários da Web TV e das edições Literatos. Olá, eu sou o Pedro, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Minha comunicação se chama Leitores Mirins Participativos, a ficção interativa, infantil e suas potencialidades. Bom, o que eu viso com a minha fala, né, é apresentar um gênero textual híbrido chamado ficção interativa, né, especificamente ficção interativa infantil hoje, tá? Por meio de uma obra chamada O Fantasma do Relógio, essa aqui do slide anterior, tá bom? Embasado em vários autores, viso, né, apresentar, né, nesse congresso suas potencialidades, né, e os benefícios, né, que um leitor, né, que nunca teve contato com esse tipo, né, de literatura pode ter, né, se aplicado aí por mediadores da área. Tá? Bom, primeiro eu vou começar falando sobre o que é ficção interativa, definindo o termo, né? Então, um livro em que o leitor, né, decide ativamente como que a narrativa prossegue, normalmente com mais de 50 páginas de extensão, certo? Esse tipo de texto é diferente do que a gente está acostumado, tá? Normalmente, o leitor infantil, ele é acostumado com aquela leitura sequencial. Terminou a página 1, passa para a página 2, terminou, passa para a página 3 e assim por diante, né? Aqui não, é uma leitura que fica indo, né, e voltando e te oferece ramificações, né, para você tomar as decisões pelo protagonista e conhecer as consequências, né? Normalmente são textos sobre aventura, tá? Mas há exceções também. E nesses tipos de texto, o final feliz não está garantido, tá? O leitor, né, no papel do protagonista, pode ser o grande perdedor, né, por exemplo, morrer numa aventura, né? Ele pode fracassar, né? Ele não morre, mas ele falha na sua missão. Ele pode se sair bem, quer dizer, conhecer um resultado razoável, não muito satisfatório ali, e pode também, né, ser o grande vencedor, né, atingir o melhor final possível, o grande final feliz, né? É um tipo de texto que é interessante, principalmente para jovens que têm aversão à leitura, exatamente por oferecer essa imersão, exigir essa participação deles, né? Bom, na prática, né? Peguei o Fantasma do Relógio mesmo. Então veja, aqui na página 1, né, o texto fala o seguinte: desci até o corredor, mas por onde começar? Pelo quarto da vovó ou pela sala de estar? Se você, como leitor, né, quer que o protagonista vá pelo quarto da avó dele, você passa para a página 2. Mas se você achar que ele precisa ir para a sala de estar, você pula para a página 5. E na página 5, na página 2, outras, né, bifurcações ocorrerão. Por isso que é uma narrativa que não existe só uma ordem sequencial, né? Você realmente vai traçar essa ordem e conhecer os resultados, né, de acordo com as suas escolhas. Bom, um pouco da história da ficção interativa no mundo, né? A primeira obra que a gente tem registro até hoje, né, publicada em 1930, chamada Consider the Consequences. Depois dela, outras obras esporádicas foram publicadas, mas sempre voltadas a público adulto. O que interessa para a gente é uma série chamada Choose Your Own Adventure, né, que no Brasil foi traduzida como Escolha Sua Aventura. Tá? Nos Estados Unidos foi publicado em 79 o primeiro volume dessa série. Ela teve mais de 180 livros, tá? Todas ficções interativas. E por ser um tipo de texto tão diferente, né, não se esperava um resultado como
250 milhões de cópias, né, vendidas no mundo inteiro até 99, traduzida para quase 40 idiomas, né? E sendo a quinta série de livros infantis mais vendidas de todos os tempos. Então, realmente foi uma surpresa, né? E também mostra que esse tipo de texto pode sim ter muita coisa interessante aí para ser explorado, para ser estudado, né? Enquanto na Europa, né, o que realmente tinha um grande consumo, né, eram os livros-jogos, que nada mais são do que ficções interativas com regras de RPG, né, o uso de dados, anotações em fichas, desenhos de mapas, uso de cartas de baralho, por exemplo, né? Na América, principalmente nos Estados Unidos, né, o que ficou mais famoso, que vendeu mais, né, e caiu mais no gosto, né, dos leitores, foi realmente a ficção interativa, tá? No Brasil, a gente teve traduções das principais séries de ficções interativas e livros-jogos, tá? Uma série, né, a Twista Plot, que no Brasil foi traduzida como E Agora Você Decide, ganhou um spin-off brasileiro, né, chamada Série Brasileira. Agora, produções com autores brasileiros mesmo, né, produção própria, somente a partir de 94. Aí também de forma muito esporádica. Alguns anos tinham 2 ou 3 publicações, alguns anos nenhuma publicação no mercado editorial, enfim. Mas sempre voltada a público infanto-juvenil, adulto, né, um público não definido. A partir de 2012 apenas, né, que a gente tem ideia de ficções interativas voltadas exclusivamente para público infantil, tá? Principalmente alguns volumes do Toureiro e Pimenta, né, que fazem releituras de contos de fada, né, desse formato interativo, né, que o leitor decide o que o protagonista faz, e a produção do Atos Beuren, que a gente vai trabalhar hoje. Tá? Esse é o autor que eu queria apresentar aqui para vocês. Tá? É um autor natural do Rio Grande do Sul, né, nascido em 86, formado em jornalismo, é considerado o mais jovem autor brasileiro, né, de livros-jogos, né, publicou o primeiro livro com apenas 10 anos de idade, tá? Um autor premiado, né, ganhou pelo menos 2 prêmios importantes, né, voltados para a literatura no Brasil, patrono de diversas feiras do livro, já conferiu centenas de palestras, tá? E teve obras prefaciadas por escritores brasileiros de renome, como Moacir Scliar e Maria de Norá. Então, o que eu queria apresentar para vocês hoje é um livro dele chamado Fantasma do Relógio. Nesse livro, né, o leitor vai tomar as decisões do protagonista, que é um menino, tá? Esse menino mora com a sua avó, né? A avó conta uma história para ele dormir, né? A avó vai dormir, ele tenta cair no sono olhando a neve, né? Que está caindo fora do seu quarto, ele vê pela janela, e até que enfim ele dorme, né? Quando ele escuta o relógio antigo da casa tocar, ele acorda assustado e vai conferir, né? Que barulho que foi aquele, né? Ao encostar no relógio, ele liberta um fantasma, né? E esse fantasma se chama Benjamin, mas ele prefere ser chamado pelo apelido dele, que é Chiclete, né? E aí o Chiclete propõe, né, para o leitor protagonista um jogo de pique-esconde. E aí cabe ao leitor, né, uh, por meio de suas escolhas, né, tentar achar aonde que está o fantasma. E, além disso, outras ilusões surpresas vão acontecer durante a narrativa, tá certo? Agora eu separei algumas falas, né, que eu tomei como embasamento, né? Primeiro aqui uma citação do Bernardo. Quando o leitor diz que o livro tem tudo a ver com ele, ou que o personagem diz o que ele diria, estaria tentando se acalmar, negando a transformação íntima que sofreu através da leitura. Essa relação forte do leitor com o personagem tem há milênios o nome técnico de catarse. A ficção interativa é muito catártica, né? Porque realmente você como leitor toma as decisões, né? Se você não escolher o que o protagonista vai fazer, a leitura não prossegue, né? Então você se confunde ali com o personagem, né? No Fantasma do Relógio, desde o tutorial, desde a primeira página explicativa, né? Esse leitor já está imerso ali na leitura, né? Auxiliado pelos pronomes, né? Pessoais como você,
E aí também com verbos no modo imperativo, como decida o que fazer, mergulhe nesta história e por aí vai. Bom, a fala da Coelho, né, partindo do princípio de que a educação da criança visa basicamente levá-la a descobrir a realidade que a circunda, a ver realmente as coisas e os seres com quem ela convive, a ter consciência de si mesma e do meio em que está situada, social e geograficamente, ensiná-la a se comunicar eficazmente com os outros, os textos poéticos destacam-se como os mais adequados para servirem de instrumento didático. Um diferencial que esse livro tem diante dos outros é a sua linguagem poética. Ele é narrado através de versos que compõem estrofes e que possuem rima em sua maioria, né? E trabalhar a linguagem poética é fundamental, né, para leitores dessa faixa etária. Bom, agora uma fala de Azevedo. A educação auxiliará o jovem leitor a ganhar confiança e autonomia na leitura, ensinando a interagir com o texto e alargar o seu horizonte de expectativas. A necessidade e a urgência dessa ação é tanto maior quanto, cada vez mais, assistimos nas nossas sociedades a manifestações de um crescente subdesenvolvimento cultural e sendo a criança um ser em desenvolvimento que carece de uma perspectiva histórica e temporal que lhe permita pôr em questão o universo representado, é na literatura em potencial recepção leitora infantil que ela encontrará as ferramentas conceptuais e gnoseológicas para aprender a interagir criticamente com os mais diversos produtos da indústria cultural. Tá? E a ficção interativa pode ser uma grande porta de entrada, né, para esse leitor que vai interagir com textos e, a partir deles, né, poder entender a sociedade, poder refletir sobre si mesmo, né, e sobre outros aspectos que permeiam aí a sua condição. Tá? Além disso, né, fala de Oliveira e Oliveira. Atividades extras se encaixam bem para o público leitor de O Fantasma do Relógio, visto que colorir, assim como desenhar e outras brincadeiras, é prática recorrente no dia a dia da criança, além de a brincadeira ser fundamental a ela. Os benefícios pelo gosto de colorir são muitos e vão desde auxiliar crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista, conhecido como TEA, até integrar brinquedotecas para crianças hospitalizadas a fim de ajudá-las a enfrentar o medo do desconhecido. Então, além de as ilustrações que eu já mostrei, muito coloridas, né, com cores bem vivas, existe também essa ilustração, né, que só possui os contornos, né, para realmente o leitor completá-la, né? E a pintura, ou seja, o colorir, né, as imagens, também apresenta, né, benefícios, né, para quem o pratica. Tá? Então, essa ficção interativa é interessante porque não basta só, né, um texto interessante, atrativo, mas também oferece esses extras que tem muito a beneficiar, né, o seu leitor. Tá? Esses são esses paratextos, né, que também são o seu diferencial. Né? Uma fala do Azevedo, né, é preciso ser claro, didatizar, utilizar textos literários com fins meramente utilitários, né, ensinar língua, ilustrar temas científicos, etc., significa reduzir e descaracterizar a literatura, que assim perde sua essência e deixa de fazer sentido. Então, o Fantasma do Relógio, ele é bom também nisso. Não é um livro panfletário, né? Não é um livro educativo. É literatura e ponto. Né? É uma história, envolve o leitor, envolve suas decisões, ele vai conhecer consequências, né? E claro, algumas partes, algumas poucas partes, né, transmitem ensinamentos, né? Transmitem, né, práticas úteis, né? Mas não é a sua intenção principal, né? E sim apenas oferecer literatura de qualidade para público infantil. Tá? Dentre muitas outras características que eu podia pontuar, já parto para as considerações finais. Tá? Apesar de seus mais de 90 anos de existência, no mínimo, a ficção interativa no Brasil ainda é considerada uma novidade, por diversos motivos. Ironicamente, é justamente por isso, né, que pode servir como algo surpreendente a quem está acostumado a progredir de forma sequencial na leitura corriqueira. Tá?
Então, esse é o grande charme, vamos dizer assim, das ficções interativas, né? Ainda são ah, ainda são originais, vamos dizer assim, ainda são novidade, ainda são inéditas, né, para o público leitor infantil. E justamente por isso, né, pode realmente conquistá-los, né, oferecendo o que outras leituras, né, não ofereceram. Uma fala do próprio autor, né, do Beuren, ele diz o seguinte: os jogos nos oferecem fantásticos mundos de aventuras e uma boa dose de diversão, mas a literatura possui algo que nenhum jogo, com seu gráfico de cores e linhas imutáveis, sua trilha sonora programada, sua ambientação direcionada e seu enredo limitado, pode oferecer: imaginação. Talvez o poder das palavras seja menosprezado, mas a escrita tem a capacidade de capturar conceitos, ideias, sonhos e guardá-los em palavras que serão lidas, absorvidas e ressignificadas pela mente de cada leitor, proporcionando-lhe uma experiência diferente da de qualquer outro. Então, em plena era tecnológica, né, em que leitores infantis, por vezes, preferem uh, jogos de computador, videogame, praticar esportes, do que a leitura, né, a leitura favorece, né, algo fundamental para a gente, que é a ficção, né, que é a imaginação, né, que é realmente como cada um, né, vai criar, né, dentro de sua própria cabeça, ah, aquele ambiente, aquele cenário, aquelas ações que ele está ali lendo, né? Por mais que o livro seja ilustrado, né, a imaginação sempre é motivada através, né, da parte textual. Bom, cabe no primeiro momento a editoras investirem e divulgarem mais obras desse tipo para que esse gênero textual se livre do estigma de ser a eterna novidade ao público leitor, né? Num segundo momento, mediadores devem conhecer esse tipo de obra, parte livro, né, e parte jogo, né, a fim de extraírem o máximo de resultados de sua aplicação. Tá? Então, são duas propostas, né, que eu geralmente apresento quando estou apresentando trabalhos como o de hoje, né, que ainda tem muita coisa por se fazer, né? Falta divulgação, falta mediação, falta conhecimento, né, sobre esse tipo de texto, faltam estudos mais profundos, enfim, é uma área que, para quem quer estudar, tem tudo ainda por fazer. E, por último, né, se o futuro das mídias é investir em interatividade, os livros possuem considerável histórico de produção e podem ser aprimorados ainda mais com a facilidade ao acesso de técnicas de escrita criativa e gêneros híbridos, que podem deixar de ser mero experimentalismo para se tornarem parte do cotidiano do seu público leitor. Certinho? Bom, essas são algumas das referências que eu utilizei aqui para minha fala. Deixo também, né, as ficções interativas infantis brasileiras que eu consegui catalogar até o momento e fico aberto para dúvidas dos meus colegas e agradeço desde já essa oportunidade de participar, tá, do congresso e tanto transmitir o que eu preciso, como também aprender muito com os colegas, né, que farão parte aí desse evento. Grande abraço a todos, tudo de bom.